Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Jânio Rodrigues, ele faz parte da comunidade do Master Interface Design e ele vai falar um pouquinho para a gente qual foi a trajetória dele aí de migração, você vai falar aí de onde você vem, né, Jânio, mas hoje ele está trabalhando na MJV. E enfim, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho aí sobre você, Jânio. Beleza, eu sou o Jânio, como o John falou aí, hoje eu estou trabalhando na MJV, sou mais um dos contemplados aí da AELA, que faz parte lá do time, já tem pelo menos acho que uns 4 comigo, 4 ou 5, temos um time AELA dentro da MJV, a gente é bastante valorizado lá dentro por conta da instituição. Eu tenho 37 anos hoje, né? Próximo mês aí, esse mês mesmo já vou fazer mais um aninho de vida aí, mas no contexto geral, eu trabalho desde que eu me conheço por gente com informática, com design, com web. A minha trajetória começou bem lá atrás, né? A minha paixão mesmo por design começou ainda na época que não existia Adobe, era Macromedia. Já fiz cursos de programação, PHP. Eu sempre fui bem curioso em querer saber como é que as coisas funcionavam, e querer pôr essas coisas para fazer funcionar também era um desejo meu. Então eu trabalhei bastante com questão de HTML, CSS bem lá nos primórdios, né? Programação de software em Clipper aí, talvez o John não sei se conhece, mas é bem antigo mesmo. Mas é quando eu comecei a ter o meu contato com design, foi quando eu fiz um curso de web design. E aí eu comecei a ver como é que as coisas eram feitas, como é que as coisas se animavam. As animações eram muito mágicas para mim naquele primeiro contato. E eu queria ir mais a fundo, eu queria saber como é que eu poderia criar aquelas interações, como é que eu poderia fazer aquelas coisas se movimentarem e mexer, né? A gente tem conhecimento aí do Flash, antigo Flash. Enfim, foi esse meu primeiro contato com design. Depois desse primeiro contato que eu tive com design propriamente dito, eu comecei a fazer cursos e estudar para design gráfico, né? Então eu fiz bastante trabalhos para gráficas, cartões de visitas, folders, banners, nossa, bastante coisa, até plotagem de veículos. Eu gostava muito da arte em si, né? Do desenho. Assim. Eu não sou um cara que desenha muito bem, faço muitos bonecos, essas coisas, não desenho muito bem, mas montar, fazer todo o trabalho em si para um produto específico, eu gostava bastante de ver o resultado final daquilo ali sendo entregue. Eu tenho uma família um pouco voltada para essa parte, meu primo é front e back-end, tem várias publicações de quadrinhos aí que ele fez também, e enfim, então a gente tem um pouco dessa veia criativa, né, vamos dizer assim. Eu estudei design gráfico na faculdade. Comecei antes do design gráfico, eu fiz ciência da computação, mas aí eu vi que não era para mim aquilo. Peguei alguns conceitos, né, de vida mesmo, do que é trabalhar com ciências. E aí voltei pro que eu gostava, que era o design, né, fazer design gráfico. Então me formei como design gráfico na faculdade Uniban antiga, não sei nem se ainda funciona, foi em 2005, 2008 por aí, faz um tempinho. E depois desse tempo eu comecei a trabalhar praticamente com informática na parte de TI. Então eu fiquei bem longe por um bom período da parte de design. Fiquei mais voltado para suporte técnico. Comecei a dar um pouco mais de ênfase na questão de qualidade de produtos mesmo, né? Como é que os produtos eram entregue para os clientes finais. Eu trabalhei em 2 grandes empresas aqui de São Paulo que atendem bastante clientes, uma delas de seguros, se eu posso falar aqui o nome, que é a Porto Seguros. Trabalhei 3 anos lá. Depois que eu saí de lá, eu fui para uma empresa sul-coreana de eletrodomésticos, né, que é a LG. Em cima disso, eu percebi que a gente poderia fazer um levantamento de qualidade mesmo, prestar um serviço de como a gente está atendendo hoje esses clientes. Eu levei esse tipo de proposta para o meu gerente, ele falou assim, Jânio, se você acha que é válido a gente fazer esse tipo de pesquisa para ver como é que a gente está tratando os nossos clientes, pode fazer, segue em frente. Até então não tinha conhecimento da ela, eu tinha alguns estudos de livros que eu lia e tal, mas por conta de eu trabalhar muito com o cliente final, atender, dar suporte técnico para cliente, eu sentia que eles
sempre fala, vocês poderiam melhorar nisso. Então, como é que a gente poderia melhorar esse tipo de tratativa final? E aí ele viu que em cima dos resultados que eu trouxe, ele falou assim, não, a gente pode melhorar significativamente a forma que a gente trata isso. Então, vamos procurar dar um treinamento para os nossos funcionários para que isso não ocorra novamente. Em cima disso, aí eu comecei a ter um contato maior com a Ela, você, John, também. Eu tive um contato muito forte de conhecer você e ver os seus vídeos antes de conhecer a própria Ela. E o Felipe, por causa da Chocola Design que ele tinha aqui no Rio. Então eu falei assim, as pessoas certas que eu tenho que me envolver, tá aqui todo mundo num ambiente só. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a escola, sobre o curso, comecei a ver outras histórias que nem essa minha, de alunos comentando. Eu vi sim que era um investimento válido para a minha carreira. Em cima disso, eu comecei a procurar as opções de como eu entrar dentro do curso. E aí foi passando um tempo, quando foi... Nós estamos em 2020, foi meio de 2017. No meio do ano de 2017, acho que em julho, se eu não estiver enganado, 2017 ou 2018, não sei agora, mas eu lembro que foi por volta de junho ou julho. Eu estava em cima da cama com a minha esposa e eu estava navegando na internet pelo celular e aí eu vi lá o link lá do curso que era como se fosse um preparatório para novos alunos. Aí eu falei, peraí, será que tá liberada a inscrição? Aí eu voltei, entrei dentro do site e vi lá que estava abertas as inscrições. Aí eu cliquei nas inscrições, comecei a preencher o que precisava preencher, comecei a ver os vídeos, que tinha uns vídeos pra gente assistir lá, o vídeo 1, o vídeo 2, acho que são 4 vídeos, eu acho, né? Sim. Pra gente entender mais como é que funciona o processo da Ela. E nesse momento, enquanto eu tava vendo os vídeos, eu já tava procurando ver as árvores que eu ia vender para poder pagar o curso. Mas já tava tudo reservadinho ali, bonitinho, porque eu falei, isso aqui eu sei que vai chegar um momento que eu vou conseguir entrar nesse site e vai estar liberado. Aí eu consegui fazer a minha inscrição, fiz o meu cadastro, fiquei muito feliz. Minha esposa sabe que quando a gente faz investimento assim para estudo, quando a gente já está trabalhando, às vezes pode não entender muito bem que, você já está empregado, você trabalha numa empresa grande, o que você está querendo fazer e tal. Mas ela sempre me apoiou, tipo, não, se é isso que você quer, então pode fazer, eu te apoio, vai em frente. Achei engraçado você comentar do Clipper, que eu não ouvia falar disso faz, eu acho que uns 20 anos já. É bem antigo. Eu entrei na empresa lá, eles estavam com Clipper ainda, e eu falei, gente do céu, não é possível. E aí, Poxa junto com o vida. programador da empresa lá, eu falei pra ele, não dá pra gente atualizar isso daí não, botar sei lá, um Delphi da vida aí pra tirar isso aqui. Pois é. É Mas, coisa que a molecada de hoje nunca vai precisar passar por não vai. essa trajetória aí. Não Cara, vai muito ter. bom. Achei bem legal que você passou aí por diversas frentes da área de tecnologia, o que é ótimo, né? Eu acho que traz uma bagagem legal pra caramba. E antes até de você falar da MJV em si, eu acho que me responde o que você acha que, tipo, comparado ao que você hoje conhece por UX, né, que é o que é um termo novo comparado ao que a época que eu comecei, você começou e tudo mais. Sim. Não existia esse nome, né? O que você acha que difere do que você via lá atrás? Assim, você acha que realmente é algo novo que surgiu e agora UX é uma nova profissão? Ou renomear algo que já existia, que muitas pessoas defendem, enfim? Eu acho que assim, o termo é novo, né? Sim, com certeza o termo é novo, mas em cima do que eu fazia nas outras empresas, eu sinto muita semelhança, que é você saber o que aquela pessoa que você está querendo vender. Eu estou vendendo um seguro. Por que eu estou vendendo um seguro para essa pessoa? Por que essa pessoa precisa de um seguro? No caso da empresa que eu trabalhei por último, o meu papel como o responsável de um setor onde você trata com aparelhos caros lá dentro, saber por que ele está sendo, que ele acha, no caso, né? Eu não sabia porque eu não estava na frente do atendimento, mas eu vi algumas ligações onde eu precisava tratar sobre algum tipo de reclamação que vinha para o meu setor, e aí em cima disso eu ligava para a pessoa para entender qual o motivo da sua reclamação. Eu liguei aí, fui mal atendido desde quando eu liguei para falar do meu problema, e o seu funcionário falou isso e isso, e ia passar para o encarregado. Então, assim, tinham algumas pessoas que estavam fazendo um mau atendimento, e eu acabava tendo que resolver o problema desse mau atendimento.
E era uma coisa que o dono da empresa não via, né? Ele tá lá em cima, lá no aquário dele, muitas coisas não chegavam para ele. E aí eu peguei e falei, espera aí, deixa eu tentar fazer uma abordagem diferente. E ele me autorizou, eu comecei a fazer uma pesquisa de Excel mesmo, ligava para os clientes, oi fulano, como é que foi o seu atendimento? Você deixou um produto aqui, você fez uma compra de um seguro de um veículo, tal. O que você achou do atendimento? A gente tinha um setor de call center em uma das empresas, na outra não tinha. E eu levantei isso mais porque eu, particularmente, eu não gosto muito de ter reclamação em cima do que eu faço. Então, se eu procuro fazer alguma coisa para você, eu vou procurar fazer com o maior nível de qualidade possível. Então, posso não entregar, posso falar para você que te entrego daqui um mês e o outro vai te entregar daqui 15 dias. Mas o que eu vou fazer para você em um mês, eu tenho certeza que vai ser feito pronto e você não vai me ligar para reclamar do que eu te entreguei, entendeu? Então, eu sentia, eu sou assim, eu tenho muito perfeccionismo nas coisas que eu faço. Quando eu comecei a estudar o UX propriamente dito, eu até comentei com a recrutadora no dia que ela me ligou, eu falei assim, olha, eu já aplicava algumas coisas no meu dia a dia, até fazendo freelances de websites que eu acabava fazendo e tal, eu até aplicava um pouco desse tipo de coisa, de mandar um briefing para a pessoa, ler primeiro o que ela queria, passar para mim quais eram os pontos positivos, quais eram os concorrentes, eu queria entender primeiro, antes de sair fazendo qualquer página de internet, ou de simplesmente resolver um problema. Eu queria saber um pouco disso. Claro que todos os trabalhos que eu fiz de websites, principalmente de websites, não tinha todo esse estudo que eu tenho hoje, de ter que fazer pesquisa, de entender as dores, não tinha uma coisa tão aprofundada como hoje eu faço trabalhando na área mesmo de UX, que eu foquei mais para a questão de UX do que para UI. Eu faço também os protótipos, entrego ali os trabalhos visuais, tudo que a gente precisa fazer dentro de X jornadas dentro da empresa. O meu entendimento de que você procurar saber e entender um pouco primeiro o público antes de sair entregando solução, eu já tinha um pouco desse entendimento quando eu comecei a estudar. E alguns conteúdos que eu lia, eu via que fazia sentido. Pô, isso aqui é mais ou menos, né? Eu fazia um pouquinho disso aqui, por exemplo. Eu fazia um pouquinho desse negócio que ele está falando. Hoje eu sei que eu poderia ter entregue muito mais. A gente sabe que valores aqui, pelo menos aqui no Brasil, em São Paulo, quando você vai entregar um projeto freelance de um website, a pessoa não paga aquilo que realmente vale, por conta de todo o trabalho que você tem. Mas hoje eu sei que se amanhã ou depois algum cliente antigo meu falar, Jane, faz um website para mim, não, peraí, vamos estudar primeiro o seu website, o que você quer? Porque é só pegar um WordPress, um template, copiar, colar, você já tem um website ali. Então, hoje em dia é muito fácil fazer. Quando eu comecei a estudar, você tinha que codificar muita coisa e as pessoas não pagavam todo o trabalho que você tinha. Mas hoje, no mundo do UX design, no mundo da experiência, que é o que eu foco bastante, onde eu estou trabalhando hoje, que é entender o que o usuário quer, é bem mais complexo, é bem mais pesado, vamos dizer assim, o conteúdo do que eu fazia antes. Tem um pouquinho ali, eu tenho um pouquinho do entendimento. Na minha entrevista, foi bem em cima disso, que uma das questões que me fizeram foi se eu entendia o que era o termo. Eu falei assim, ó, eu já aplicava algumas coisas e não sabia que era o UX. Não tinha esse nome. Mas eu tenho entendimento de como hoje eu tenho que atuar para estar no nível que a empresa precisa. Então, aproveitando que você falou da sua entrevista e tudo mais, eu queria saber como foi para você o processo de chegada na MJV e começa me falando como você chegou na vaga. Ela foi apresentada para você? Você foi convidado? Você encontrou? E como foi? Eu vou voltar um pouquinho antes. Eu estava no início do meu nível 3 da ELA. Ainda estou fazendo alguns trabalhos aqui e tal, mas como é que o processo se iniciou? Desde quando eu comecei a estudar, fazendo os trabalhos, tudo, eu comecei a mudar o meu perfil das minhas redes sociais, né? Então eu saí daquele negócio eu já não era um usuário muito focado nesse negócio de redes sociais, WhatsApp, Facebook. Eu não sou uma pessoa que está ali o tempo todo postando coisas. Então eu já tinha bem poucas pessoas, deve ter umas 100 pessoas no meu Facebook, talvez. Mas eu comecei a ver a importância de você ter uma coisa profissional. Eu não tinha LinkedIn, então eu comecei a estruturar meu LinkedIn conforme o mercado me apontava que era o ideal, da forma que eu precisava ter. E aí eu comecei a aplicar para algumas vagas para juniors designers.
para UX Júnior, UI Júnior, tudo com o título de Júnior, mesmo eu tendo um pouco de conhecimento, de vivência mesmo dentro do contexto, mas sem ter a prática dentro da área, eu não queria, né, mostrar que sei fazer uma coisa sem ter vivenciado esse tipo de coisa. Então comecei a aplicar para várias vagas, fiz várias entrevistas, várias não, posso te pontuar, as entrevistas bem relevantes, foram 4 entrevistas, uma delas eu cheguei até em um nível longe, foi a Accenture, e por alguma razão, não sei se foi alguma cobrança minha, né, por conta de eu não ter tido resposta, eu simplesmente recebi um e-mail dizendo que não ia continuar no processo. E eu estava na minha antiga empresa, tinha saído para o almoço, tinha aplicado para uma vaga da MJV por conta de um dos alunos já da ela, já está trabalhando lá dentro. E aí eu recebi no meu LinkedIn que estava tendo uma vaga lá para UX e UI, e lá não estava falando nível de júnior, mid ou sem nada. Tinha uma vaga. E me candidatei para a vaga e fiquei aguardando ter uma resposta, porque foi bem próximo das datas festivas de Natal e Ano Novo, esse tipo de coisa. Me candidatei à vaga, tudo bonitinho pelo LinkedIn, mandei um e-mail para a recrutadora também, porque no link do LinkedIn estava lá um e-mail para a gente poder estar encaminhando currículo, esse tipo de coisa. E no meio do dia eu recebi uma proposta de uma outra empresa, que é a Builders, e me mandando várias opções lá de como eu poderia estar trabalhando. Seria no perfil PJ, que não era uma coisa que eu estava procurando de início, justamente por estar iniciando na carreira, na área. E a pessoa não me fez várias, me mostrou como seria bom trabalhar para eles e tudo, e me mandou um teste. Eu falei, tá bom, não estou empregado, não tinha recebido nenhum retorno ainda da MJV. Eu falei, não, tudo bem, não custa nada fazer teste, a gente sempre faz alguns desafios para eles entenderem em que nível a gente está. E uma semana depois que eles me mandaram esse teste, eu comecei a ter o contato, na mesma semana que me mandaram o teste, a recrutadora me ligou, conversou comigo, ela gostou do meu perfil, gostou de como estava o meu currículo, estava bem simples, clean ali, nada muito extravagante, falando realmente o que eu estava procurando. E ela falou assim, não, eu gostei do seu perfil, você se encaixa bem aqui, eu vou passar para você conversar com o gestor. Aí marcamos uma reunião com o gestor, conversei com o gestor, que era o Gustavo, foi o Gustavo na ocasião, e ele falou assim, legal, vamos deixar aqui e a gente retorna para você. E nesse retornar, passou Natal, passou Ano Novo, né? Eu já estava fazendo o desafio da outra empresa quando eu recebi a ligação da Evelyn, que é a recrutadora, falou assim, Jane, seu processo aqui deu positivo, você está aprovado pela gente aqui, eu tô te ligando para te dar as boas-vindas, enfim, daqui para frente agora é só você aguardar um e-mail aí para você mandar seus documentos, que agora você faz parte da MJV, você é mais um funcionário da MJV. Eu acho que legal. Nossa, a emoção foi lá em cima, eu tava com um computador e com os papéis em cima da mesa para fazer o teste da outra empresa. Aí eu já liguei para a menina, mandei e-mail para ela, me desculpa, agradeço aí pela oportunidade de estar fazendo o teste de vocês, mas eu consegui uma vaga dentro de uma empresa que eu queria estar trabalhando. Era uma das empresas em qual eu almejava estar trabalhando lá dentro. Sempre deixei isso claro. Enfim, hoje, graças a Deus, eu tô lá, vai fazer 4 meses que eu tô lá dentro do MJV e trabalho alocado dentro de um cliente deles financeiro e, cara, tô muito feliz. Muito bom. Assim, o processo é bem diferente do que eu fazia antes. Então, hoje eu sei realmente o que é. E você tem o conhecimento do que a gente aprende não só no curso, mas por todo o material que a ela disponibiliza pra gente. Tipo, entra no Medium, veja aqui o documentário ou o trabalho de um outro aluno. Ler, para mim, é bastante importante. Ler o que está sendo postado, porque ali você consegue pegar bastante coisa, bastante informação. Muito legal. E eu queria uma pergunta ainda dentro da MJV, para a gente até fechar esse assunto sobre a empresa em si, é saber de você qual que é o principal desafio que você encontrou lá dentro. E eu sei que ainda é recente, né, 4 meses, mas teve alguma coisa que você já pegou e falou, poxa, aqui eu vou ter que dar uma corrida mais rápida aqui, enfim, o que foi aí esse desafio? Eu entrei já para substituir uma pessoa que estava no projeto em andamento,
Então, eu já cheguei para entrar no lugar dessa pessoa. Inicialmente, eu entrei para ficar fazendo os protótipos, né? Já tinha um protótipo, tudo. Então, eu entrei para ficar no lugar dessa pessoa, para possíveis novas atualizações dentro do projeto. Eu ainda estou dentro desse projeto. É um projeto gigante que vai atender várias áreas dentro da instituição do banco lá que a gente está trabalhando. E assim, o desafio foi começar a compreender como é que era a forma de trabalho. Inicialmente, esse foi o meu primeiro desafio, porque a gente aprende dentro do curso, né? Como é que a gente já trabalha em Agile, como é o Waterfall, que é o cascata e tal. Então, você já vai meio que preparado psicologicamente. Você vai entrar dentro de uma squad, dentro de um escopo de trabalho, você vai ter as suas sprints para você entregar e tal. Então, eu já cheguei achando que ia ser ali corrida. Você tem uma semana para sprint 1, sprint 2 e tal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei estacionado, porque eu tive que primeiro entender do projeto, eu tive que ler toda a documentação que já estava lá feita pela outra pessoa e pelos outros participantes do próprio projeto, né, que vão vir o pessoal de desenvolvimento, tinha os gestores do projeto, tinha o X lá, que é o rapaz já mais, não é profissional, mas ele já tem uma bagagem dentro da própria instituição e também tem um nível de profissionalismo bem maior, já é sênior, já com 10 anos de experiência dentro da profissão. Então, assim, eu tinha acabado de chegar. Eu ia ter que entender tudo que já tinha sido feito para poder saber qual que ia ser o meu papel dentro do projeto. Inicialmente, eu sabia que ia estar mudando algumas coisas dentro do protótipo, mas depois disso, o rapaz que eu fui apresentado, que já estava lá desde o início do projeto, também saiu. E aí agora ficou para mim uma outra pessoa que entrou depois de mim dentro do projeto e agora passou eu ser uma pessoa que tem mais familiaridade com o contexto do projeto desde o início. Então eu passei a ter que, vamos dizer assim, orientar essa pessoa que estava entrando, que é uma pessoa que não é da MJV, orientar quais são os próximos passos, né? Então, aquilo que eu tive no início, achando que eu ia ter que seguir algumas regras que eu estava esperando, não, você vai trabalhar em modelo ágil aqui, então é assim, tem o Scrum, tem o Scope, tem o Squad, você vai ficar com esse time. Não, você vai ficar sentado ali no canto e esperar alguém pedir para você fazer alguma coisa. Então eu fiquei bem, assim, apreensivo no começo, porque eu achei que não estava fazendo nada. Então isso foi um desafio para mim, porque eu gosto de chegar e já mostrar trabalho mesmo, não gosto de ficar parado. Então eu cheguei para minha líder lá e falei assim, gente, tem alguma coisa para me fazer? Porque eu não quero ficar parado. Mas de projeto mesmo, o desafio foi entender primeiramente a rotina da instituição em que eu estava trabalhando, como é que era a rotina dele, e depois foi estar à frente do projeto, porque todo o pessoal que tinha lá desde o início tiveram que sair para assumir outros projetos maiores. Sim. E aí falou assim, Jânio, você vai ter que agora tocar o projeto aí junto com o pessoal do desenvolvimento, a gente vai deslocar uma outra pessoa para trabalhar junto com você, só que essa pessoa entende um pouco menos que você ainda, então você vai ter que estar lidando aí com os problemas que vierem surgindo e tal, você vai estar na frente do projeto. Aí eu falei, bola para frente, vamos aí que o que eu não consegui fazer, pode deixar que eu chamo vocês, eu peço socorro. Mas tá indo bem legal. Esse é o espírito, essas mudanças, essas dinâmicas de troca pessoas e tudo mais, elas são meio disruptivas de alguma forma, mas é natural e acontece muito em qualquer empresa e esse é o espírito mesmo, tipo, tamo aí, beleza, não era isso que era para fazer, e daí? Vambora, né? Vamos nadar conforme a correnteza leva. E mudando... eu já tive uma apresentação, só um adendo aqui, eu tive uma apresentação sobre o que eu já vinha atuando dentro do projeto, né? Então eu sempre comecei a fazer a minha documentação do projeto, do que eu estava entendendo, como a parte que eu não tinha participado e a parte onde eu já vinha participando no projeto e o que eu poderia fazer para melhorar aquilo que já tinha sido feito. E aí eu cheguei para minha chefe, a minha lista, assim, eu tenho aqui um documento do que eu acho que poderia ser feito ou que poderia ser melhorado e tal. E aí foi muito legal que eu apresentei para o time inteiro da minha equipe lá que a gente está alocado. E um dos profissionais já sênior da empresa chegou a fazer uma questão para mim, fez uma pergunta que eu tentei responder, mas eu não estava entendendo a pergunta.
E aí eu comecei, aí ele falou assim, não, eu te chamo para falar no particular depois. E aí ele foi me explicar, porque o contexto geral é que a gente está fazendo um produto para substituir vários outros. Sim. E aí ele me perguntou, tá, mas como é que você garante que ele não vai usar o seu como mais um dos que ele já usa ali? E aí eu tentei dar uma resposta no momento, ele disse assim, Jânio, eu vou falar com você com mais calma, em particular, para tentar te explicar a pergunta, porque você não está entendendo a pergunta. Então, uma das coisas que eu aprendi foi, se a gente não souber entender a pergunta ou fazer a pergunta correta, a gente não consegue colher a informação que a gente quer do usuário. Então, depois que ele conversou comigo, aí eu comecei a ter um olhar diferente para aquilo que eu estava fazendo. E aí tomou um rumo diferente o projeto. Bem Foi bem legal, legal. e bem importante esse insight mesmo. E uma Foi pergunta para você é, o que você tem a dizer sobre o próprio bootcamp em si da Ela e como você acha que te ajudou aí a chegar nessa vaga? Se foi com portfólio, se foi com outra só com a parte de né? Mas foi a parte de conhecimento propriamente dito e isso te ajudou, mas enfim, networking, o que seja. Mas Me como que ajudou fala aí a bastante sua foi perspectiva? o que o Bootcamp me ajudou bastante foi entender como é que eu poderia estruturar os meus projetos, que não bastava eu só fazer um website bonitinho, fazer um desenho, ter um visual bonito. Isso me ajudou muito, porque eu tinha essa questão de entregar funcionalidades, entregar visualmente uma coisa funcional e bonita, mas sem ter todo o contexto porque aquilo chegou naquele resultado. Me ajudou bastante na questão do network. Hoje, para mim, é uma coisa importantíssima ter network, porque foi um dos alunos da ELA que chegou a comentar no próprio Slack, no grupo do Slack, que eles sempre surgiam vagas lá. E quando eu comecei a estruturar o meu LinkedIn, tem até um material da ELA, que acho que foi o Felipe que postou, que ele fala junto com o rapaz da Need Woman. Eu esqueci o nome do rapaz, do Pandovan. O Fernando Padovan. É isso aí. Para a gente ter uma estrutura profissional, não é um Facebook, você saber colocar lá realmente o que você sabe fazer, não mentir, é uma coisa muito importante que o Bootcamp ensina para a gente em todos os vídeos extras que tem lá, é a gente fazer o nosso projeto, estruturar os nossos trabalhos do início ao fim, por que você chegou naquele resultado, os feedbacks de todos os trabalhos que a gente tem é muito importante, porque do nível 1 eu não estava entendendo, do nível 0 eu não estava entendendo direito como era para fazer, e aí eu tive um feedback, acho que do Felipe, com um monte de questionamento lá, que eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, ele está me perguntando um monte de coisa, da onde vem isso? E aí eu comecei a mandar no privado para ele, para entender melhor, e aí eu consegui fazer o trabalho do nível 0, fiz o do nível 1, eu me questiono muito quando eu tenho um feedback, um retorno de vocês, do Felipe, do seu, do Henry, que foi o que me mandou o feedback do nível 2, eu acho, ou do nível 1, não estou me recordando agora. Mas todo o feedback que eu recebia, eu voltava na hora, na tela, tentava olhar aquilo que eu já tinha feito para entender o que eles estavam me pedindo, o que vocês estão pedindo para a gente, para poder fazer melhor. Porque não é só corrigir. Às vezes você tem que voltar algumas etapas para que o final fique melhor. Não é só melhorar o final ou aquele ponto que foi apontado. Então, eu, às vezes, voltava umas 3, 4 etapas de todo o projeto para poder tentar entregar melhor. Os vídeos extras que tem também é importante. Os que os alunos postam no Medium, algumas matérias que eles postam, dos trabalhos que eles fazem no Medium também, assim, é bastante relevante. O que eu aprendi muito com a Era é a questão do conteúdo. O conteúdo é muito rico e não é um curso que você vai fazer vendo como se você estivesse vendo um vídeo na internet, algo assim do tipo. É prestar atenção, seguir passo a passo. Não adianta querer ir pulando os vídeos para poder terminar logo. Eu estou no nível 3 ali fazendo o meu mobile first ainda e dei uma pausa por conta que eu entrei no projeto já no meio, em andamento. Então, é assim, a gente aprende muito com quem já está há muito tempo no mercado. Se a gente querer fazer, vou fazer o curso aqui só para ter o título, curso da Ela, é pesado, mas não adianta nada você ter o título, porque uma das coisas que fez com que eu entrasse na empresa foi os meus portfólios, meus trabalhos de curso, porque eu não tinha vivenciado, eu não tinha experiência na área de UX,
eu já tinha trabalhado, já tinha entendimento das coisas, mas você ter como mostrar alguma coisa que você é capaz de fazer, já é um ponto bem favorável para o seu processo de contratação. Se você não tiver só, eu fiz aqui uma dashboard, aqui, ó, tá vendo os botões? Tá ali, mas como é que você chegou nesse resultado? Não vai ter valor nenhum para quem contrata. Muito bom saber disso, e o pensamento é justamente esse mesmo. E eu acho que antes de a gente finalizar, eu queria te pedir que deixasse aí uma dica para quem quer entrar para a área de UX, ou quem quer estar migrando já, enfim, qual que é o seu pensamento, ou o que você talvez teria dito para você mesmo lá atrás, quando você estava nesse processo de migração, enfim, o que você tem para deixar aí para a galera? Eu acho que a mensagem fica na questão de você querer, tem que estar dentro de você, querer uma mudança. Se você achar que a mudança vai fazer com que a sua profissão melhore, o seu caráter, a sua família, tudo tem que ter um contexto geral. Então, o meu motivo principal por conta da mudança, por conta da migração, não foi por questão de valores. Tá todo mundo falando que o UX ganha bastante, tal. Não é a minha visão hoje. A minha visão hoje é conhecimento. A minha visão hoje é poder dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Então, em cima disso, a gente tem que ter aquele pensamento de querer mudar, porque se não quiser mudar, você não chega a lugar nenhum. Então, o principal ponto, eu acho que a migração, ou até mesmo a pessoa que está começando do zero hoje, querer entrar na carreira de UX, saber quem são os profissionais, né? Tem vários cursos online, tem cursos grátis aí que te ensinam muita coisa. O YouTube tem vídeo pra caramba também, mas qual é o gabarito que o profissional tem por trás daquilo que ele está te mostrando é o que vai te dar um pouco mais de bagagem, um pouco mais de credibilidade daquela pessoa que vai olhar para o seu currículo, daquela pessoa que vai olhar em qual instituição você estudou, faculdade de design, tem várias, tem uma aqui que é bem cara, mas uma coisa que eu ponho assim para mim, principalmente é saber e se informar dos profissionais que estão passando os cursos para a gente, né? Então, você ter a força de vontade de querer mudar, você ter um propósito da sua mudança é o primeiro ponto, e o segundo ponto é quem vai estar te orientando, quem são os seus mentores, quem está atrás da instituição. Porque instituição de ensino tem muitas, mas às vezes não entregam aquilo que a gente acha que vai entregar. E o preço, não, aqui é mais barato, aqui é mais razoável, eu consigo pagar, mas uma coisa que eu ouvi bastante no meu processo de entrar na Elo, ou até mesmo em outros cursos que eu fiz questão de entrar, não é o custo. O que você vai ganhar é conhecimento, o que você vai ganhar é um investimento para o futuro. Isso eu posso falar hoje. No começo, quando eu entrei a fazer a inscrição, eu posso falar, minha esposa estava do meu lado, houve um pouco de receio em eu estar fazendo esse tipo de curso, porque eu já estava empregado, eu já trabalhava numa empresa grande, mas eu quis fazer a mudança. Então foi um investimento que eu fiz para minha vida, e hoje eu e ela, e a família inteira, hoje a gente dá graças a Deus por estar trabalhando naquilo que eu queria. Então é isso aí, muito bons insights. Obrigado mais uma vez, Jânio, pela sua entrevista, e parabéns aí pelas suas conquistas. Continua mandando ver aí na MJV, porque te colocaram já para meio que orientar outra pessoa é um bom sinal, né? Sinal que você com certeza está fazendo o serviço que eles estão gostando, então continua mandando ver, continua com essa atitude. Tive um feedback muito bom do pessoal lá recentemente. Hoje eu trabalho junto com uma outra pessoa lá, mas a gente está ali, batalhando junto. No comecinho eu tive que dar uns pontinhos aqui, outros ali, mas agora a gente está no mesmo barco, ali na mesma linha. Não tem nível entre eu e ele, todo mundo ali no mesmo sentido. É isso aí. Manda ver, então. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. E obrigado a vocês também que estão assistindo. Valeu. E até a próxima, pessoal. Mesmo. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau, John.